Seja bem-vindo a mais um episódio Viver com Cancro da Mama. A minha convidada é Gabriela Sousa, diretora do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Coimbra, é também responsável pela consulta de risco de síndrome hereditário de cancro da mama, ovário. Muito bem-vinda. Nós falamos aqui de cancro hereditário e ficamos sempre com algum receio destas heranças que podemos receber dos nossos familiares. Como é que esta questão do cancro de mama, de uma herança genética, pode afetar famílias inteiras, já que qualquer numa destas mutações, nomeadamente BRCA1, BRCA2, seja um homem ou mulher, tem 50% de possibilidade de passar a mutação aos descendentes? Sim, efetivamente, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela disponibilidade por levarmos a cabo esta campanha de Viver com Cancro da Mama 2023. Efetivamente, nós iniciámos no IPO de Coimbra, iniciámos esta consulta de risco familiar de cancro da mama e ovário em 2006, justamente por aquele discurso que nós muitas vezes ouvíamos das nossas doentes, dizer toda a minha família morreu de cancro. E quando isto pesa bastante, quando a pessoa tem ela própria o diagnóstico e pensa nos que gosta e que estão bem. E foi um pouco destinado àqueles que nós gostamos e que estão bem, que nós achámos que tínhamos que fazer mais alguma coisa. E efetivamente, cada vez mais a ciência tem evoluído brutalmente nesta área. A genética hoje em dia é uma ciência que nos permite explicar muitas vezes a origem do cancro e como é que o cancro se desenvolve. E dentro do cancro da mama sabemos que uma pequena fatia efetivamente tem explicação hereditária, tem explicação porque herdamos um gene deficiente que depois vai acumulando outras alterações e que poderá originar esta doença. E o nosso grande objetivo das consultas de risco é justamente detectar na pessoa que um dia foi confrontada com o diagnóstico de cancro e que tem aquela alteração, poder ajudar a prevenir que os seus familiares saudáveis venham um dia a sofrer de cancro. Há alguns números relativamente a esta questão. Por exemplo, as mulheres que apresentem uma mutação germinativa BRCA1 têm a probabilidade aumentada de desenvolver cancro de mama ali entre os 65% e 80% até aos 70 anos. Exatamente, não é? Ao longo da vida. Na germinativa BRCA2, o risco de cancro de mama está entre os 50% e os 75% até aos 70 anos. É altíssimo, quer num, quer noutro, muito, é bastante alto, é bastante alto. E isto, efetivamente, pesa na pessoa que teve o diagnóstico e que quer ajudar a prevenir os seus familiares. Por isso, nós muitas vezes, o estudo genético deve ser oferecido mediante determinadas condições à pessoa que foi diagnosticada de cancro. Nós habitualmente é consensual na comunidade científica podermos oferecer a todas as mulheres que sejam diagnosticadas com um cancro triplo negativo, e faço só um parênteses para explicar um bocadinho o que é o triplo negativo. Estamos a falar de um cancro que não é hormonal, que não se desenvolve através do estímulo hormonal e que também não é desenvolvido a partir de uma alteração que é o HER2. Portanto, quando nós diagnosticamos um tumor da mama triplo negativo, a probabilidade daquela pessoa ter alguma alteração genética hereditária ronda os 15%. Exatamente. Eu posso falar de experiência própria, porque o meu era triplo negativo agressivo e de facto fiz o exame genético e não tendo grandes antecedentes na família, só tinha uma tia-avó, realmente foi muito, não é? Foi-me feita, não é? Toda essa pergunta do historial se tinha e é desvalorizado esse grau de parentesco assim já mais longe e de facto, felizmente, não era o caso. Mas quanto mais jovem se é, quanto mais agressiva é a doença, quanto às vezes termos tumores da mama que se diagnosticam logo de forma bilateral, nas duas mamas ao mesmo tempo, ou efetivamente associado a antecedentes de um tumor do ovário ou de outras patologias que estão dentro destes espectros dos BRCAs, deve ser oferecido a possibilidade de fazer o diagnóstico genético. Cada vez mais este diagnóstico genético, estava-me a perguntar há bocadinho, quer para o doente, quer para a família, tem implicações.
para o doente, porque cada vez mais temos medicamentos que também ajudam a controlar a doença, quer em fases iniciais, quer em fases mais avançadas, quando estamos perante uma alteração genética hereditária, mas também para a família na instituição de medidas preventivas, de alterações de estilo de vida, enfim, uma série de pequenas ações que podemos ter, umas mais pequenas, outras maiores, mas que ajuda de alguma forma a evitar que a doença possa vir a aparecer. E de facto isto é uma questão, e eu só me apercebi precisamente na consulta para o teste genético, que não é de ânimo leve que há pessoas que aceitem fazer este teste, porque foi-me perguntado 1, 2, 3 e 4 e 5 vezes pela médica se eu queria avançar com o teste genético. Se queria mesmo fazer. A minha resposta foi: quero saber e perceber se vinha de algum lado, também tenho uma irmã, tenho uma sobrinha, enfim, perceber. Exatamente. Portanto, há pessoas que podem não querer saber. Sim, há pessoas que podem não querer saber, há pessoas que podem dizer que só querem saber se se o teste diagnosticar alterações que tenham impacto no seu tratamento imediato, porque nós podemos diagnosticar alterações que, à luz do conhecimento atual, não tenham impacto atualmente. E, portanto, as pessoas são livres de nos transmitir o que querem e o que não querem saber. E, por outro lado, também são livres de nos dizer se querem, se deixam divulgar o resultado do teste a elementos da própria família, para que nós possamos ir chamando ou ir vindo à consulta os elementos saudáveis da mesma família. Habitualmente, até é comum ser a pessoa a ficar com o diagnóstico e depois a pessoa gerir essa informação dentro do seio da sua família. Há pessoas que querem, há pessoas que não aceitam tão bem. Mas é muito importante, quando se faz o estudo genético no contexto do diagnóstico de cancro, explicar muito bem o que está em causa. Nós chamamos a isto o aconselhamento genético, não é? Temos que explicar que as implicações vão além do próprio, porque depois é muito difícil a pessoa ter esta informação e também não agir em conformidade. E em conformidade implica, de alguma forma, poder gerar alguma preocupação aos descendentes, aos irmãos, portanto, ali ao seu núcleo familiar mais próximo e que, de alguma forma, possa, naquela altura, não ter grande impacto, mas as pessoas devem conhecer para poderem prevenir. Isso mesmo. E é basicamente isso que tem que se transmitir muito bem nos estudos, quando se vai fazer o consentimento informado e o estudo genético. Então, e quando alguém realmente recebe a notícia de que é portador de uma mutação hereditária, o que é que deve fazer? Portanto, se eu for doente e portador de uma mutação hereditária, a mim mesma, poucas coisas há a fazer. Há a vigilância que é natural dentro do diagnóstico que tive de câncer da mama e que tem que ser feita periodicamente e que vamos tendo sempre atenção às recidivas ou ao aparecimento de lesões suspeitas de metastização, mas há muito a fazer nos familiares saudáveis. Portanto, depois começa, os familiares saudáveis vêm a uma consulta de genética, é-lhes proposto, porque como dizia muito bem no início, nem toda a gente vai herdar, portanto a transmissão à descendência é cerca de 50%, mas, por exemplo, numa família em que tenha 2 filhos, os 2 podem herdar, ou um pode herdar e o outro não, ou nenhum até pode herdar. E, portanto, não temos outra forma de saber se aquela pessoa saudável herdou ou não o gene alterado, sem fazermos o estudo genético também. E, portanto, vão sendo chamados os elementos saudáveis são convidados a vir a uma consulta de genética para que possam fazer a sua opção relativamente ou não à realização do teste. Se a pessoa, nessa altura, é diagnosticada uma alteração e é saudável, aí então passa a ser acompanhado por nós, no nosso caso no IPO de Coimbra, é a consulta, somos nós, oncologistas, que fazemos essa consulta, que é no fundo de instituição de um padrão de vigilância ou de medidas redutoras de risco.
E como é que o apoio psicológico dado ao doente, ou ao portador de risco genético e à família, depois... Sim, tocou um assunto muito importante, que é efetivamente a parte psicológica. Há uma situação que de alguma forma nós muitas vezes assistimos na família, que é a culpa do sobrevivente, não é? Ou seja, aquela pessoa naquela família que foi a única que não herdou. Ou tem um irmão que herdou, mas ela não herdou, e é difícil, às vezes as famílias até estão juntas connosco, e às vezes é muito difícil gerir isto. Nós habitualmente, depois da realização do estudo genético, a nossa equipa de enfermagem e a nossa unidade de psico-oncologia estão connosco envolvidos. Isto é uma área sempre, a oncologia, ninguém trabalha sozinho na oncologia. A oncologia é muito multiprofissional e efetivamente é esta equipa, quer de enfermeiros dedicados, quer na unidade de psico-oncologia, que nos ajuda a gerir as situações mais difíceis. Não é muito frequente nós sentirmos, sobretudo em quem já teve cancro, acho que não sentimos muito este peso. Sentimos o peso da transmissão à descendência, sim, aí sim. Mas este apoio, lá está, é sempre fornecido em conjunto com as equipas que existem no terreno. Habitualmente, nós, depois da realização do estudo genético, inclusivamente uma das nossas enfermeiras da equipa costuma telefonar a saber como é que se sente, se pensou muito naquele ato, se não, se voltou a pensar, se pensa futuramente. Eu acho que essa aproximação é importante, perceber como é que a pessoa, depois de dar um passo tão grande, se sente. Depois, o apoio psicológico mais específico é fornecido se a pessoa nos sinaliza que sim, que está a precisar, ou se nós entendemos nas consultas que é importante sinalizar. Muito bem. Está em sofrimento psicológico, no fundo. Claro, isto cada um saberá sempre como Sim. é que quer lidar. Eu Sim. não tive a mínima dúvida em querer saber e perceber, porque acho que apostar sempre na prevenção e, portanto, é o melhor remédio. É. Prevenção é sempre o melhor remédio. Nós Sem dizemos dúvida. muitas vezes, custa muito menos prevenir do que tratar. Muito menos. E, portanto, há que prevenir. E é essa a nossa aposta também. Além de que a taxa de sucesso, quando nós prevenimos e atuamos a tempo, a taxa de sucesso aumenta. Sim, substancialmente. substancialmente. Ora, que conselhos é que pode deixar então a todos os sobreviventes de cancro da mama, nomeadamente aqueles que foram, enfim, submetidos a intervenções cirúrgicas mais radicais, as mastectomias totais, por exemplo, e como é que funciona também já agora o SNS neste suporte em termos de viabilidade de cirurgias reconstrutivas para as doentes? Pois, esse é um aspecto muito importante. Efetivamente, a mama é um órgão que nós não precisamos dele para viver, mas é um órgão que está muito ligado à autoimagem, à autoestima, ao regresso ao trabalho. É difícil quando perdemos uma peça, portanto, tudo isso é verdade que tem aqui algum impacto. Quando estamos a falar de pessoas que fizeram todo este trajeto de diagnóstico e de tratamento, é efetivamente depois dos tratamentos que nós notamos que há uma fase maior de dificuldade em lidar com a sua autoimagem. No contexto do Serviço Nacional de Saúde, os serviços de cirurgia plástica e reconstrutiva e a resposta que oferecem está um pouco como no geral. É difícil, há listas de espera. Eu costumo dizer algumas vezes no nosso contexto, uma coisa é estar à espera de uma cirurgia para tirar um cancro, outra coisa é estar à espera de uma cirurgia para reconstrução. Apesar de tudo, é super importante, mas para o sistema que tem que fazer opções nem sempre é tão importante. E não consegue dar a resposta. Não dá a tanta tudo, resposta, exatamente. De maneira que nós vamos tentando agilizar o mais possível esta referenciação precoce também à medicina reconstrutiva. Também a mensagem que eu queria deixar é que quanto mais cedo nós tivermos o diagnóstico, mais fácil é a cirurgia não ser tão radical. E, portanto, nós temos evoluído muito no sentido de reduzir a radicalidade cirúrgica, ser cirurgias mais conservadoras e, portanto, poupar, no fundo, a sua maminha sem ser preciso uma cirurgia tão radical. Do resto, vamos tentando, com os doentes, agilizar da melhor forma a reconstrução quando é necessária.
Quando estamos a falar das pessoas que não tiveram, que não são doentes, mas que têm uma probabilidade de vir a ter doença e às quais nós propomos cirurgias redutoras de risco, e podemos falar em cirurgia redutora de risco, quer à mama, quer ao ovário, como dizia há bocadinho, são órgãos que nós não precisamos deles para viver e como tal podemos fazer cirurgias redutoras de risco. Neste contexto, a cirurgia reconstrutiva deve ser imediata. Ou seja, numa pessoa que não é doente, não passa pela nossa cabeça poder propor uma cirurgia de retirar a mama sem lhe oferecer uma hipótese reconstrutiva. Portanto, a reconstrução é no próprio momento, com conservação do complexo mamilar, do complexo areolo-mamilar. Portanto, a maminha fica esteticamente quase igual. Exatamente. Ou melhor às vezes. Ou melhor às vezes, pois isso, exatamente. Muito obrigada, foi um gosto falar consigo. Muito obrigada, Gabriela Sousa, diretora do Serviço de Oncologia Médica do IPO de Coimbra e também responsável pela consulta de risco de síndrome hereditário do cancro da mama e do ovário. Os nossos convidados aí em casa para continuarem também a acompanhar as nossas conversas sobre viver com cancro da mama. Muita saúde e ânimo. Força!